é isso aí, nós estamos no Tribal Generation TV e hoje batendo um papo com a Fernanda, que tem coordenado a Secretaria Executiva do Movimento, né, nos últimos 3 anos, e que agora está nos deixando aí, mas vai continuar no Tribal com a gente, fazendo aquilo que ela faz. Ela vai falar um pouco da Felícia, que é a personagem que ela tem também, que é outra área, a outra Fernanda, mais engraçadinha, falando nisso, né? Uma história que eu quero contar da Fernanda, uma vez eu fui fazer uma foto pra ela, falei, faz uma carinha do tipo, eu quero fazer um material aqui, e aí ela não dava conta de jeito nenhum, eu falei, você dá conta só quando tá a Felícia, né? Como é que é a história da Felícia? Então, a Felícia, ela teve a sua estreia Que é uma palhaça. Que é uma palhaça, né? Ela teve a sua estreia junto com o Santos Palhaço também no Tribal. Uhum. Nós éramos um grupo de amigos que estávamos juntos no Ministério Infantil, no Departamento Infantil. Então a gente conhecia 2 palhaços, que eram o Narli e a Érica, que já faziam isso, e a gente começou a pensar, por que não? E teve até o Felisbeto também de Belo Horizonte, que passou, né, na época, passou com a gente. O Felisbeto, a gente trouxe o Bozo até para capacitar, para falar como funcionava. Então a Felícia nasceu disso, né? A Felícia com outros palhaços, que são vários. O Enoque é o Sabonete. O meu marido é o Sabonete, né? Então, o nosso coordenador da Sal TV, o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, para você que veio, é o Parafuso. Aí vai, tem o Azeitona, a Pink. E agora nasceram mais crianças que fazem palhaço também. Então, hoje a gente está com um grupo grande, né? E a gente começou a ver que o palhaço, ele pode entrar em qualquer lugar. Uhum. Então, e o palhaço com um intuito cristão, ainda é uma coisa que é a mensagem, onde a gente pode levar. É muito importante aquela vez que a gente está conversando com o Naila, falando sobre isso, sobre quando o palhaço traz uma mensagem para a criança ela recebe aquilo com muita facilidade. Então, seja, por exemplo, a gente na época estava falando sobre a questão do abuso infantil, a gente estava falando sobre pedofilia, e se o palhaço trouxesse mensagem de como a criança pode se defender, como ela tem que falar para o pai e da mãe de algum assédio, que às vezes ela não tem noção do que está acontecendo, mas se ela falar, o palhaço me falou, né, ela acaba... Porque a criança é muito sincera, né? E a gente quer trabalhar agora, o Galvaro falou da minha saída, e eu quero ainda mais estar com a Felícia, né? Porque a Felícia é um personagem que eu gosto de fazer e é um personagem que eu acho que tende a crescer, né? Então eu quero trabalhar com valores cristãos, né? Com o programa, definitivamente. Então a gente quer dar aí um gás na Felícia com o Santos Palhaço. Bom, nós falamos sobre Goiânia e Belo Horizonte do encontro, depois veio o encontro global e depois a gente fez também vários, esse ano de 2009, foram vários regionais. Na verdade foi o ano que teve mais regionais, 4 regionais, né? O que ficou desses 4 regionais? Começando por Florianópolis, né? A gente tinha, em 2007, trabalhado apenas com 2 regionais. Em 2009, a gente marcou, porque acaba que aconteceu o que você disse, que em 2008 houve uma explosão assim maior, e a gente queria trabalhar mais as áreas do Brasil. Eu acho que o que marcou nesses encontros foram que a gente está começando a alcançar as regiões. Quando a gente fala de países, da gente alcançar os países, de mostrar a visão do tribal, a gente tem que se lembrar que o Brasil é um país enorme, né? Continental, né, que tem estados brasileiros que são maiores que países. Então foi bom poder trabalhar regionalmente, né? E foi muito bom, assim, houve o estabelecimento melhor das equipes, né? Então a gente está muito feliz. E acabou que teve resultado do prosseguimento, do treinamento, por exemplo, de capacitação, de Exatamente. líder. Então onde teve o regional acabou fazendo também a escola através dos regionais, claro que a gente chega com o regional naquela cidade, né, para aquelas equipes, e eles começam a se perguntar, né, e agora, o que a gente faz? A gente entra com EPI e acaba que a gente faz os treinamentos e isso vai divulgando e capacitando cada vez mais líderes. Então foram Florianópolis, que foi sul do Brasil, né, indo depois para São Paulo, que é cidade importantíssima, foi muito bom o tempo lá em São Paulo. Lembrando que é a 6ª cidade do globo, né? A Igreja Batista da Liberdade foi muito importante. Foi. Abriu as portas, colocaram toda a estrutura para servir ao encontro. Uma igreja então foi muito importante. Estava comemorando 100 anos, né? recebe Centenário. Aquele pessoal mais louco, assim, foi muito bom. E invasão mesmo, que o pessoal fez no hall, e as almofadas, e banner para todo lado, foi bem interessante. Depois foi Salvador,
Nordeste, que foi muito importante, uma semente, um momento assim importante ali, o pessoal do Aprisco foi fundamental, né, na participação do coisa, e depois Vitória, com um dos amigos, grandes amigos do Tribal, que é o Diniz, com a Andréia, que abriram a porta, e o pessoal do Bola de Neve, que é o pastor Júnior lá, que abriu as portas, foi muito legal mesmo, foi um tempo assim de Deus. A pergunta sobre encontro regional, às vezes as pessoas falam assim, como é que eu faço o encontro regional? Você escutou isso muitas vezes, muitos e-mails, quero um tribal na minha cidade, qual que é a resposta, né? A partir disso a gente montou um manualzinho. Claro que para acontecer um tribal, primeiro a gente precisa ter uma equipe, né? Uma equipe, um líder que queira fazer, mas que ele não possa trabalhar junto, que não é simplesmente, quando a gente fala de um encontro regional, as pessoas começam a saber, querem se envolver, né? Então, não é que o Tribal Regional de Vitória envolveu pessoas apenas da cidade de Vitória ou do Espírito Santo, não, todo tipo de gente, do Sul, de São Paulo. Então, a gente precisa estabelecer, ter uma equipe bem estabelecida nesse lugar para que isso aconteça. Bom, da trajetória, passando agora pelos regionais do ano passado, qual foi o tipo de pergunta que você mais respondeu nesse tempo inteiro? Pelos e-mails, o que as pessoas mais queriam saber? As pessoas querem saber como levar o tribal e como fazer parte do tribal. E às vezes, o que é o tribal? Que é o que você disse, que às vezes o tribal a gente coloca as informações no site, mas fica com aquela coisa de preto, ou é só aquela tribo, né? Então as pessoas querem muito saber disso, né? Como participar, como se envolver, como levar o tribal para a sua cidade. Essas são as principais perguntas que sempre... Eu já criei um e-mail de respostas que ele é usado. Que inclusive no site já tem as perguntas mais frequentes. Exatamente. Aí nós acabamos para facilitar, além do que está escrito, a gente criou vídeos, ou seja, tem vários vídeos contando a história. Às vezes também uma das perguntas é como nasceu o tribal? A gente está comemorando 10 anos e na verdade é 10 anos da primeira reunião onde a gente teve em Sheffield, que a primeira equipe foi criada para começar a contar a história. No Brasil a gente vem praticamente 2 anos depois, que o primeiro ano ficamos viajando pelo mundo aí, contando as histórias do que a gente estava fazendo no Brasil. Mas de qualquer forma, é uma data importante esse ano, né? 2010. Exatamente. Comemorando aí 10 anos, né? E a gente está trazendo o tema Revolução do Pensamento, que é até um pouco para desmistificar essa coisa do tribal, preto ou metaleiro, né? Trabalhar com outras cores, como o branco, né? Porque o tribal realmente é o encontro de todas as tribos. Já que você falou, então nós estamos... Esse é o folder que está acabando de chegar da gráfica e vai ser distribuído, pessoal. Isso vai para todo o Brasil através das equipes que a gente tem. E você quiser saber ou pegar esse material, divulgar no seu lugar, escreva para a gente quer que isso chegue na mão do pessoal aí da sua cidade. Então tem todo o folder. Esse aqui é apenas uma amostra, na verdade não chegou da gráfica essa impressão, mas ainda está pronto. Então o que vai estar acontecendo, então tem todos. E a gente usou o tema Revolução do Pensamento justamente para poder trazer uma reflexão mais profunda. A revista nova que vai sair também vai estar tratando do tema, né? Revolução ou reforma, ou seja, nós estamos querendo pensar a igreja, queremos de fato não apenas tornar mais uma Europa, mais uma América do Norte, como a história mostrou. Tudo isso que a gente está vivendo no Brasil, outras nações já viveram. Às vezes a gente está muito empolgado como igreja, nós estamos enriquecendo como igreja, estamos comprando, os políticos querem falar com a gente, mas eu quero dizer para você que outros países já experimentaram disso. E se a gente não escolher uma história a ser concluída melhor do que aquelas que aconteceram nesses países, nosso fim vai ser o mesmo, ou seja, um país árido chamado pós-cristão. Vamos para o intervalo e voltamos com o nosso bate-papo com a Fernanda.